Pessoal, então bom dia a todos aí, né? Bem-vindo a mais uma aula de Laboratório de Programação Aplicado. A aula de hoje nós vamos estar falando aí sobre a linguagem, né, de programação Python. Faltou até um N aqui, ó. Tá, com erro de digitação. Bom, o que nós temos aqui? Antes propriamente de iniciarmos, né, a linguagem de programação Python. Nossa senhora. Ah, vai assim mesmo, tá bom. Vai só perder a página de baixo ali. Ô Pedro, respondendo sua pergunta aqui, tá? A aula prática não aconteceu e provavelmente não vai acontecer. Não vai ser possível executar ela porque nós não vamos ter tempo com a redução de semestre que nós tivemos. Então, se a gente parar para pensar, o bimestre letivo quarto, que era para a gente ter janeiro e fevereiro para trabalhar, para terminar só lá em março, por volta do dia 15 de março, então a gente teria fevereiro inteiro, teríamos ainda um pedaço de março. Nossa aula acaba agora na primeira semana de fevereiro, tá? Dia 15 de fevereiro nós já estamos de férias. 15 ou 18 de fevereiro, não sei. Então, como houve uma redução muito grande de tempo por conta desse adiantamento que nós tivemos, não vai ser possível realizar a aula prática que eu tinha comentado anteriormente, tá? Em função disso, porque tiraram muitos dias da gente aí, ok? Bom, então eu vou falar aqui sobre a linguagem de programação Python. Vocês conseguiram? Alguém tentou? Vocês conseguiram? Tiveram algum problema aí para a instalação lá do Anaconda, do Python? Todo mundo conseguiu? Conseguiram abrir o programa de interface lá, o Spider? Vocês fizeram esse procedimento? Estão com esse programa instalado? Deu tudo certo ou teve algum problema? O vídeo tutorial lá não deu certo? Ninguém fez, gente? Ninguém manifesta aqui? Bom, vamos continuar então, né? Então, essa aula é uma aula grande, esses slides são os slides grandes que eu tenho aqui. Na verdade, nós não temos... nós não vamos ver tudo isso hoje, nós vamos ver parte do que está organizado aqui hoje e parte fica para as próximas aulas. Bom, então, vamos ver aqui de onde veio os conceitos importantes. Conceitos importantes é que eu vou chamar a atenção para a diferenciação entre a linguagem de programação Python e a linguagem de programação C que nós vimos até agora aqui no bimestre. E vamos chegar aqui até o comando de decisão, que é qual a estrutura que eu uso para escrever um código utilizando a estrutura condicionante ali, if. Para a semana que vem, né, eu vou dividir ali a estrutura de repetição e na sequência eu entro com essa programação numérica, que são coisas que a gente não pôde fazer usando aquilo que nós vimos ali do Arduino. C pode fazer essa programação numérica também, mas nós não usamos isso no Arduino, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Primeira coisa, a gente saber de onde que veio essa linguagem, por que veio essa linguagem, tá? Bom, o criador, né, dessa linguagem de programação é o Guido van Rossum.
Essa é uma linguagem de programação que ela foi criada no final da década de 80 e início da década de 90, tá? Então, os primeiros protótipos, tá, da linguagem de programação Python tiveram início em 1989, que foram os primeiros módulos de teste. E ela foi oficialmente lançada em 1991, tá? Como muita coisa na vida, na dinâmica que nós temos na vida, tudo leva um processo, um tempo, né, até se estabelecer. E nos últimos anos, eu mesmo estou trabalhando com Python aí desde 2016. Então, se for parar para pensar aí, ela gastou, não foi 90, 2000, mais ou menos uns 20 anos para realmente alcançar o público, vamos dizer assim, e mostrar que ela pode ser uma biblioteca, uma linguagem de programação importante. Mais à frente você vai ver que essa linguagem de programação hoje ela é usada para quase tudo. Você pode fazer quase tudo com a linguagem de programação Python, tá? Bom, por que se você já tinha algumas linguagens de programação, por que o Husserl ele resolveu, né, criar uma nova linguagem de programação? Por quê? A linguagem que ele utilizava, se eu não me engano, a linguagem de programação ela chamava ABC. E essa linguagem de programação ABC, ela não conseguia atender as demandas do sistema operacional que ele estava trabalhando, que no caso o sistema operacional era esse sistema operacional Amoeba, tá? Então tinha um sistema operacional que se chamava Amoeba, que o Husserl estava trabalhando com ele e a linguagem de programação não permitia que ele fizesse tudo o que ele desejava nesse sistema operacional. Então ele partiu, na verdade, a motivação dele é uma demanda, que ele não tinha linguagem de programação que conseguisse atender o que ele gostaria de programar, né, nesse sistema operacional. Qual foi o objetivo dele então? Então ele propôs a criação de uma linguagem de programação direta e simples. Então a diretiva dele, ao dar início a esse projeto dele de construção de uma nova linguagem, veja que é um projeto grande, audacioso, que poderia virar o que virou hoje, algo muito grande, e com uma abrangência enorme nos mais diversos tipos de aplicação, tá? E justamente devido a essas características, o fato dela ser uma programação direta e simples, que tornou a linguagem Python que ela é, e hoje, inclusive, eu sei de casos de empresas que já selecionaram alunos nossos aqui para estagiar, porque o cara sabia a linguagem de programação Python. Não é que o cara sabia programar, o cara, além de saber programar, sabia programar em Python. Então a coisa, nós estamos vivendo nesse momento um boom aí, devido a essas diretivas e o impacto que isso se tornou, né, levou aos dias atuais. A origem do nome, tá? Apesar de Python no inglês aí relacionar a uma espécie, né, na verdade, de cobra, e o símbolo dela ser uma cobra também, que é a cobrinha azul, a cobrinha amarela, na verdade a origem do nome não está relacionado à cobra em si, mas sim a um programa, a um ator, né, um criador de um programa de TV, que é esse Fly Circus de Monty Python. Esse era o nome do programa, e era um programa de comédia, a qual o Husserl gostava bastante desse programa. Então, em homenagem ao criador, né, ao sobrenome dele, que o cara chamava Monty Python, ele, em homenagem a esse humorista, né, roteirista lá, que era a pessoa que fazia esse programa, ele deu então o nome à linguagem de programação usando esse sobrenome Python, que coincidentemente também é nome de cobra, né, de uma espécie de cobra. Bom, Python nós sabemos
que é uma linguagem de programação atual, que está nas mais diversas aplicações aí. E você faz de tudo, gente. Vocês fazem tudo com Python, tá? Ela serve para data science, tá? O que é esse campo da data science? É essa análise que nós temos hoje de dados. Então, essa parte de mineração de dados, de estudo de comportamento que nós temos de sociedade, estudo de comportamento de máquina, como que a máquina está se comportando, se quando você programa a máquina para fazer, pensa num robô, lá na Fiat que está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso gera para você um volume de dados, de informação do que está dando certo, do que está dando errado, muito grande. Então existe hoje, que é algo também que está super na crista da onda, é esse negócio aí de data science, né? Que essa ciência de dados é o que eu trabalho hoje aí na engenharia, aplicando técnicas de controle. Eu uso data science para melhorar, né, para propor melhoras em malhas de controle, que é disciplina que vocês vão ver com o Luiz Felipe, se eu não me engano é com o Luiz Felipe mesmo, no 3º ano, que é pôr a máquina para trabalhar sozinho. Então eu uso o que a informação do que a máquina acertou, do que a máquina errou, para fazer com que ela trabalhe certo. Isso tudo está dentro desse campo de data science. Além disso, nós temos diversas aplicações webs, aplicações aqui, aplicativos mesmos web, feitos, programados em Python. Desenvolvimento back-end. Então, a sua página de navegação, a qual você está fazendo, a página web, em vez de você estar utilizando lá JavaScript, HTML, você pode fazer isso tudo hoje, tanto a parte back, né, que é o que está atrás da página, quanto a end, que é o que está ali o back-end, na verdade, é tudo o que está programado atrás dessa página de visualização gráfica que o usuário vê. Então, quando você faz um site, você vai abrir seu navegador, ele carrega a página. Esse é o front-end, é o que o usuário vê, é o com que o usuário interage. Só que, atrás daquela imagem que você está vendo na página, ali na tela do seu computador, existe uma sequência de comandos que é para justamente coletar e atender a interação que a gente tem com o usuário. E toda esse controle que você tem atrás daquela figura, você pode fazer isso em Python. Python está super na moda para criação de jogos, tá? É algo que tem dado muito dinheiro para quem é programador, desenvolvimento de jogos, tá? Jogos e scripts para mais diferentes aplicações. Então é a questão de você programar softwares específicos. Tudo isso, tá? Usando Python. Então, ou seja, a gente está vendo ele para uma aplicação na disciplina de laboratório de programação aplicado, que a gente tem dispositivo lá no Cefet para poder fazer essa aplicação, que no caso seria o Raspberry Pi. A gente não consegue simular ele como a gente consegue simular aqui o Arduino, mas dali, do princípio básico, tá, de programação Python, que é o que nós vamos aprender, que você pode direcionar para qualquer coisa dessa. Você pode começar aqui vendo o mais básico, que é o que nós vamos ver, e daqui 1 ano, 2 anos, você está fazendo aí a criação, desenvolvimento de jogos, usando essa mesma linguagem. O que vai mudar são os pacotes, as bibliotecas que você estará usando. De cara, fazendo uma comparação um pouco injusta, tá? Uma comparação injusta. Olha o que eu vou falar. Comparado com a linguagem de programação C que nós vimos para Arduino, tá? Para Arduino, aprender a linguagem de programação Python, ela vai te abrir muito mais caminho e opções
do que aquele pouquinho que nós vimos de programação em C para Arduino. Ok? A linguagem C, você pode fazer esse monte de coisa? Pode, tá? Pode. Tem gente que gosta de C, tem gente que não gosta de C. Mas ela não vai servir, ou você não terá uma aplicabilidade tão grande quanto você tem em Python. A aplicabilidade é fazer com que o seu programa converse com outro programa de forma mais fácil. Isso vai se tornar para você uma tarefa árdua. É possível fazer tudo isso em C? Provavelmente sim, mas vai te demandar um esforço muito maior, tá? Porque o C ele é uma linguagem mais de baixo nível comparado com a Python. O Pedro, a sua pergunta, Python não tem muitos problemas de performance? Performance é um negócio que você tem que ver qual é a máquina, qual é a aplicação. Então essa pergunta sua ela é muito abrangente, tá? Ela tem problema de performance para qual aplicação? Dependendo da aplicação, sim, pode ser que você tenha problema de performance, pode ser que o C seja melhor para a aplicação, mas dependendo da aplicação que você pode fazer, você não vai ter problema nenhum de performance. Então a sua pergunta ela é muito abrangente, a gente tem que olhar casos específicos e fazer a análise desses casos específicos, tá? Mais visto, tá? A alta crescente que essa linguagem de programação tá, imagino que a gente não vai ter problema de performance algum com a linguagem de programação Python para uma gama muito ampla de aplicações, ok? Bom, então diante de tudo isso que nós falamos, Python ele é uma linguagem de programação interpretada. Aqui já tem uma diferença em relação ao C. Uma linguagem, uma programação interpretada de alto nível e que suporta múltiplos paradigmas de programação. Programação imperativa, orientada a objetos ou funcional. Além disso, é uma linguagem com tipagem dinâmica e gerenciamento automático de memória. O que isso aqui define para mim sobre a linguagem de programação Python? Bom, primeiro, interpretação. Significa que o código que eu estou ali escrevendo, o processador não consegue entender esse código direto. Ele precisa ter uma parte lá de hardware que faz essa interpretação, que é normalmente, se eu não me engano, quem faz esse papel é o kernel, né, do kernel do computador. Então você tem lá no seu computador o kernel. E é o kernel que, se eu não me engano, faz esse papel de interpretador. Então o que é isso? É um componente de máquina, de hardware, barra software, né, que você também tem programação nele, que traduz, vamos dizer assim, interpreta aquelas linhas de comando em código de máquina. O processador só consegue entender código de máquina, que vai ser uma sequência de números hexadecimais, ok? Que é uma sequência de códigos hexadecimais. É isso que o processador consegue entender. Lembrando que códigos hexadecimais, no final da história, do ponto de vista de eletrônica, está se traduzindo em quê? Alguém sabe me dizer? No final da história, hexadecimal é convertido em que lá na eletrônica para que o processador consiga interpretar e entender. No final da história, a gente converte isso para quê? Exatamente isso, Humberto. A gente vai primeiro converter ele em sinal de tensão. Esse sinal de tensão, né, ele vai ser convertido no que a gente viu aí de números, ele vai ser escrito, vai ser convertido em tensão na lógica binária, que basicamente você então traduz o seu comando lá de if, de soma
de multiplicação em uma sequência de bits, que é 1 e 0 ali, que é o que a gente tem, que é o que o processador consegue realmente entender. Então a gente precisa de ter um interpretador, uma parte de hardware com software que faz essa interpretação, convertendo o meu código-fonte, que é o que eu estou escrevendo aqui na tela, que é o que eu estou enxergando em tela, em código de máquina. Esse código de máquina, então, o processador consegue executar o que eu estou pedindo para ele fazer. Ok? Então, essa é a diferença. Então, uma linguagem interpretada é que tem alguém, tem uma peça, tem software trabalhando nessa interpretação. A gente fala que essa interpretação ainda, ela é de alto nível, tá? O que é isso? Eu acho que lá atrás, quando nós começamos a disciplina de programação aplicada, eu falei sobre essa diferença. Apresentei pelo menos alguns casos de linguagem de programação de baixo nível e de alto nível, tá? Linguagem de baixo nível, você tem muito mais trabalhos para fazer essa programação, tá? Aqui nós temos um exemplo aqui de baixo nível, a linguagem de programação Assembly. Você mexe diretamente nos registradores do seu processador, tá? Então você tem um acesso direto aos registros do seu processador. Então pense, você está basicamente mexendo e manipulando os arquivos dentro do compilador, dentro do seu processador. Tá? Então você tem uma sequência de comandos que não é em palavras, mas sim uma sequência de comandos tabelados que aquele seu compilador consegue entender. Já para fazer a soma de dois números em alto nível, você define o número A como e atribui essa variável A um valor numérico. Cria uma segunda variável, com nome, no caso aqui é B, e atribui a ela um outro valor, no caso aqui menos 2, e você então faz a soma desses números, salvando numa terceira variável, que no nosso caso aqui é o C, que seria A mais B, e manda imprimir a letra C. Então, só para fazer a soma desses dois números, veja, numa linguagem de alto nível eu gastei, para eu fazer a soma, passo a passo, para eu imprimir eu gastei 4 linhas, tá? Eu não precisava, para fazer a soma de dois números, da forma como está aqui, gastar 4 linhas. Na linguagem de alto nível, eu poderia fazer isso em duas ou mesmo em uma linha. Eu poderia dar aqui print 83 menos 2, que é o resultado que eu tenho da soma ali. Não seria problema nenhum. Ou eu poderia simplesmente fazer C, que é igual a 83 mais, abre parênteses, menos 2. Pronto, mando imprimir. Então, gastaria 2 linhas. Na linguagem baixo nível, eu não tenho essa opção. Eu preciso iniciar, eu preciso adicionar, eu preciso atribuir valores. Aqui eu estou atribuindo esse comando DEC. É para atribuir o valor. Então, o DEC está fazendo para mim o papel aqui do igual. E só assim, então, a gente conseguir fazer a operação. Tem comando aqui que eu nem sei, porque tem muito tempo que eu não mexo com essa programação Assembly. Eu já até trabalhei com ela, mas há mais de 10 anos atrás. Então, muito tempo eu não lembro desses comandos aqui não. Mas aqui são alguns comandos desse tipo que eu falei. Bom, suporte a paradigmas. O que é esses paradigmas? Bom, ela permite programação do tipo imperativo, que foi tudo, basicamente, a maior parte do curso que nós fizemos em C. Você determina a sequência de execução do seu código, tá? Então, isso é algo interessante, principalmente para nós que estamos visando aqui uma programação aplicada. Na aplicação, eu preciso de executar uma sequência de comandos. Eu preciso estabelecer essa sequência de comandos. Vou pular o orientado a objetos. Vou passar aqui para o funcional. Por quê? O funcional é a criação, a programação modular. Nós também já vimos isso lá em C.
tá? Com o Arduino. Que é eu fazer aquelas sub-rotinas específicas. Vocês fizeram isso para mim no trabalho. Então, tanto o imperativo quanto o funcional, que é o que nós vimos lá no C, o Python faz. Além disso, nós temos também, né, a programação orientada a objetos. A programação orientada a objetos nós não vimos aqui no curso, tá? Em função desse ensino remoto. Mas o que é isso? A gente começa a produzir, tá, estruturas de variáveis mais complexas. Então a gente começa a pensar em trabalhar, vamos dizer, com vetores, só a fim de exemplificar o que a gente está falando. Eu estou falando de vetores agora, mas em que meus vetores não têm posições. As posições desses vetores seriam dados por nome, por exemplo. Tá? E que em cada posição desses vetores eu posso ter, inclusive, uma programação modular ali, uma função específica lá dentro. Então, isso é a programação objetos, tá? Uma programação orientada a objetos. Então, ou seja, ela consegue fazer tudo o que você precisa. O imperativo, a orientação a objetos e o funcional, tá? Tipagem é outra diferença que nós temos aqui do Python. Lá no C, você ia declarar uma variável, o que você tinha que fazer? Que foi um erro de um monte de gente. Definir se essa variável é do tipo inteiro, definir se essa variável é do tipo float, se ela é do tipo double, se ela é uma string, o que ela é. Bom, aqui o compilador, né, o interpretador, o programa ele já tem na estrutura da linguagem, ele já consegue saber se você está trabalhando com um inteiro, se você está trabalhando com float, se você está trabalhando com um caractere ou uma string, tá? Então, à medida que você declarar é nesse caso aqui, você faz a atribuição de valor a uma variável, aquela variável automaticamente ela já é tipada. Então, ela já é criada como uma variável do tipo inteiro, como uma variável do tipo float, ou como uma variável do tipo caractere ou string, do jeito que for. Você não precisa entrar com essa declaração na sua variável. Com isso, acaba tornando o seu código um pouco mais simples, tá? O que a gente tem que ficar atento, tá? Então, eu falei um pouco ali sobre a linguagem Python, agora a gente vai começar na linguagem Python propriamente. Deixa eu ver isso aqui, que esse aqui tá comendo um pedaço do meu... Opa, pera lá. Slide, pode ser que saia algumas coisas aqui. Essa merda não tá dando certo de jeito nenhum. Eu vou trabalhar sem ser na tela aumentada, tá? Bom, primeira coisa, indentação, tá? A gente tem que saber isso aqui. Algumas pessoas entregaram trabalhos indentados, outras pessoas não entregaram trabalhos indentados. A indentação, ela é necessária para que você compile o seu código Python, tá? Então, quando você está lá no seu compilador, você está lá no Spider, ele vai escrever um código, automaticamente ele já vai fazer para você a indentação. Porém, pode ser que você deletar alguma coisa, você altere a indentação. Então, você vai ser necessário voltar lá e corrigir a indentação. Por quê? A indentação estabelece o início e o fim de um bloco de comandos. Lembra que lá no C, a gente abria um bloco de comandos lá no Arduino, né? Quando a gente estava programando C para o Arduino, a gente abria um bloco de comandos com chave e terminava aquele bloco de comandos com chave. Então, você abria a chave, fechava a chave, você abriu e fechou um bloco de comandos. Aqui, a gente não tem aquela estrutura de chaves. Quem que faz para mim, então, a marcação de início e fim de um bloco de comandos? Justamente a indentação, tá? O que é indentação? Começo aqui, tá? Meu texto vem alinhado, meu código vem alinhado, ele parte com o alinhamento inicial. Se eu quero, né, então entrar com uma indentação,
uma sequência de comandos específica, a indentação é justamente esse espaço que nós temos aqui. Veja, o alinhamento. O se está com o alinhamento do senão, que são os blocos, e o bloco de comando, que é atendido se a condição é satisfeita, ou se a condição não é satisfeita, ela está num alinhamento diferente, olha. Isso é a indentação. Então, obrigatoriamente, vocês terão que dar atenção quanto à indentação. Se a indentação fica errada, você vai ter um erro de compilação. O código não roda, tá? Ele não vai ser compilado, ele não vai ser interpretado, ele vai te dar uma mensagem de erro que o script que você escreveu, ele não está indentado. Então, é necessário ter atenção quanto à indentação, ok? Então, a primeira marcação é essa. Bom, segundo comentário, muda a forma de comentar. Lá no C, se eu não me engano, a gente usava 2 barras, não é isso? Para poder comentar um texto, uma parte do código. Aqui não. Eu não tenho o comando, né? O que ele interpreta como um código comentado é o hashtag aqui, o jogo da velha, ou 3 aspas duplas na sequência. Com a seguinte diferença: quero comentar uma linha, tá? Então essa linha aqui, esse pedaço de código, ele é executado, ele não está comentado, tá? Então aquilo ali, ele vai fazer para mim a conversão ali de temperatura, de graus Celsius para graus Fahrenheit. Então sai para mim ali temperatura em graus Celsius. Qual a diferença? Isso aqui é executado. Porém, eu quero agora deixar para mim ali a explicação do que isso está fazendo. Então eu abro hashtag conversão de unidade de temperatura. Então eu sei que esse comando nessa linha, ele está fazendo para mim a conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit. Bom, se eu preciso comentar um bloco de comandas, abro, tá? 3 aspas duplas, fecho 3 aspas duplas. Tudo o que está entre esse par de aspas duplas aqui que nós temos, né, vai ficar comentado. Então, na hora que chegar aqui, isso aqui entende-se que é comentário que não deve ser executado. Então, não vai ser executado. Então, aqui, ó, verificar trecho de código. Verificar porque tem algum erro aqui. Então, comentou tudo e aquilo ali, na hora que você executar o código, não vai ser executado, não vai ser validado. Ele entende que isso aqui não é para ele executar. Então, aqui eu teria x igual a x mais 1 e y igual a x ao quadrado menos 30. Essas operações não serão executadas. Então, são as 2 formas que eu tenho de comentar um código em Python. Bom, além disso, o que eu não posso usar? O que são palavras reservadas? Lembra que lá no C eu não podia declarar uma variável do tipo int. Eu não podia declarar uma variável com o nome float. Por quê? Porque float, porque int, porque for são palavras reservadas. Reservadas para quem? São palavras-chave da linguagem. Aqui nós temos algumas palavras que a gente também não pode estar utilizando. Você vai ver que há interseção. Vocês vão observar aí que há interseção entre algumas palavras-chave com C. Por exemplo, true, end, break, nós vimos isso lá. Continue, nós vimos isso lá. O for, o if, quem mais aqui que nós vimos? O or, o not, o return, o while. Todos esses comandos nós vimos no C. Só que o Python, né, essas foram algumas das palavras reservadas que nós vimos e que são comuns entre C e Python. Agora, todas essas palavras que estão nessa tabela em azul não devem ser usadas no código como nome de variável, tá? Vocês vão precisar usar elas
para as funções dessas palavras variáveis. Por exemplo, se eu uso o if aqui ou se eu uso o else, eu sei que é para eu fazer um teste condicional. É isso que ele vai entender, tá? Então, beleza. Então, fiquem atentos a essa tabelinha, porque se você começar... Eu quero declarar uma variável com for. Não, ele não vai entender aquilo ali como uma variável. Ele vai dar erro de compilação. Porque for é uma palavra reservada para looping de repetição. Ok? Bom, então, vamos ver esse exemplo aqui, que é onde eu vou parar a aula de hoje. Rapidinho. O que muda, tá? Tomada de decisão. Basicamente, aqui é o teste de... o teste condicional que nós vimos lá usando o if no Arduino. Primeira coisa, muda a sintaxe, tá? No caso da linguagem Python, eu começo com if, e se eu não tenho só duas condições para analisar, eu já vou direto para o else. Então, if e else é normal com o Arduino. Porém, o if else que nós fazíamos lá no Arduino, aqui no Python, se eu preciso, ele é o elif. É esse comando que eu estou destacando aí agora. Então, aqui eu tenho que colocar a minha segunda condição a ser analisada, tá? Outra diferença que nós temos, que aí agora eu tenho que começar a dar atenção, é na sintaxe, é na escrita do meu código. No Arduino, eu vinha com if, passava a condição x maior que 10 ou x menor que 10 e abria a chave. Aqui eu não preciso abrir chave, aqui eu só vou dar 2 pontos. Significa que eu encerrei a minha linha de condição. Humberto, acho que travou só para você. Acho que sim. Parece que é problema na sua conexão. Pro resto da turma que o feedback que nós tivemos tá tranquilo. Não fui eu, não. Mas tá terminando, tá tranquilo. Vamos lá, deixa eu terminar esse bloco aqui. Beleza, vamos lá então. Feito isso, veja, como que eu marco o meu bloco de comandos? Pela indentação, tá aqui, ó. Olha a indentação aqui, ó. Então aqui eu indentei, comecei a minha sequência de comandos que tem que ser executada dentro do if, ok? Vamos ver exemplo disso daqui. Antes de ir para exemplo, os operadores são os mesmos operadores do C. Maior que, menor que, maior igual, menor igual, 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 diferente. E os booleanos, se você quer comparar duas coisas, lembra lá das portas, AND, OR e NOT. É a mesma coisa, AND, OR e NOT. As mesmas portas lógicas, não muda nada. Então, o exemplo é esse aqui. Classificação de pessoa por idade. Então, a gente sabe que na sociedade brasileira, de acordo aqui com a nossa sociedade, né, são classificados de acordo com idade. Para tal, usa-se como parâmetro as seguintes relações. Indivíduos com até 12 anos são considerados crianças. São classificados como os adolescentes aqueles indivíduos que possuem idades entre 12 até os 18 anos. Por sua vez, quando o indivíduo possui idade acima dos 60 anos, ele é considerado idoso. No restante da faixa etária, a pessoa é classificada como adulto. Faça um pequeno programa que receba a idade da pessoa e a classifique. Esse código está no slide, mas eu já vou direto com ele para o programa aqui, Spider. Tá? Então, o que nós temos aqui para resolver aquele programa? Primeira coisa, eu tenho que receber essa informação. Qual é a sua idade? Então, eu tenho que buscar. Então, veja, eu já criei uma variável chamada idade, que eu não tenho que preocupar se ela vai ser do tipo float, se ela vai ser do tipo inteiro, ok? A variável idade, não. Só que aí o que eu fiz? A idade, você pode falar assim, eu tenho 40 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 70 anos. O que eu preciso fazer? Garantir que esse número que eu vou receber, que ele seja um número do tipo inteiro. Eu estou escolhendo fazer isso para a coisa não virar bagunça. Então, eu falo que
variável idade, ela está recebendo um número do tipo inteiro. Estou usando o comando input para justamente pegar uma interação entre o usuário e o meu programa. Então, quando eu executar, o comando input ele vai imprimir para mim na tela. Digite a idade. O sujeito vai digitar. Na hora que ele apertar Enter, esse valor, se for do tipo inteiro, vai ser salvo para mim na variável idade. Bom, feito isso, que é o que surgiu de novo, eu vou para o teste condicional, que é o que vocês fizeram aqui o curso inteiro. Se a idade for menor ou igual a 12 anos, dois pontos, terminei a condição, indentação, que é esse espaço aqui, print. O indivíduo é uma criança, classifiquei ele. Se, né? Então, else if, se a idade é maior que 12 e a idade é menor ou igual a 18, então o indivíduo, né, ele é um adolescente, o sujeito ele é classificado como um adolescente. Else if, ou seja, se a idade é maior que 18 e a idade é menor do que 60, o indivíduo é classificado como um adulto. Se a idade é maior do que 60, a única opção que sobra é esse else, que é qual? O indivíduo ele é um idoso. Então, veja que a lógica de construção do if não muda. A lógica de construção do if é a mesma. Por isso que eu falei, quem aprende a programar, programa em qualquer linguagem. O que você muda? A sintaxe, a forma de escrever o que você está pensando. Então, se a gente pega para analisar da linha 10 até a linha 17, que é o bloco condicional, mudou a sintaxe. A forma que eu pensava no C, a forma que eu penso no Python, tem que ser a mesma. Isso é lógica de programação, tá? Vou rodar o código. Vou apertar o botãozinho verde aqui, ele vai rodar para mim o código. Apareceu aqui, essa é a janela de interface com o usuário. Tá aqui, ó. Digite a idade. Vou digitar a idade aqui, 20... qualquer número aí, ó. 65. Uma pessoa com 65 anos, a gente sabe que ele é o quê? Um idoso. Então, digitei a idade 65 e vou dar Enter. O indivíduo é um idoso. Pronto, meu código está funcionando. Ele interpretou, interagiu e me deu a resposta. De acordo com o teste condicional que eu estabeleci. Vocês podem fazer esse teste do jeito que vocês quiserem, tá? O teste aqui, ele tá... Aí eu montei a tabelinha e montei aqui o código também tá aqui no slide, ok? Seria isso daí. Então é isso, turma. Bom, para a aula de hoje, o que eu tinha programado é isso. Alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui na aula hoje? Alguma dúvida, algum questionamento, ou podemos encerrar a aula? Então, beleza aí, turma. Relembrando, tá? Só antes de encerrar a aula, relembrando. Preciso que vocês leiam aquele arquivo que eu pus lá no Siga ontem sobre derivada e integral. Eu vou precisar desse conceito, que vocês tenham lido o arquivo na aula de quinta-feira em Laboratório de Introdução à Robótica. Leiam, porque eu vou relacionar o conceito de derivada com o delta de diferença que vocês viam lá na física. Isso tem um peso muito grande para a aula que eu vou dar de robótica agora na sequência. Então, leiam o arquivo, são 3 páginas, tá? Façam esse favor para mim. No mais, obrigado pela presença, boa semana para todos, até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço para todos, boa semana, gente. Tchau.